Fala galerinha, hoje sem muitas delongas, vamos avaliar essa treta que tá tendo aí com o profeta, o mini profeta Miguel. Vamos assistir um vídeo e tirar nossas conclusões. Esse vídeo vai ser sem muita edição, tá bom? Possamos dar nossas opiniões aqui através desse vídeo e obviamente nos comentários, beleza? Esse é um corte do podcast Pela Fé, se não estiver enganado é o nome. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom pra vocês? E é isso aí, já vamos assistir o vídeo sem demora pra entender por que a internet toda tá falando desse problema aí do Miguel, tá bom? Vamos lá. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da De Belém. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tá pedindo pra tirar. Tá? Ainda errou o nome do cara. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos a ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? The King of the Fire. Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Eu Sabe aqui, ó. Eu entendi, é porque parece que teve... Assim, esse podcast inteiro eu assisti ele em partes, assim, tal, e eu vi que, assim, o tempo inteiro eles ficaram soltando farpas um pro outro, tá ligado? Então, não foi nada confortável. Eu, sinceramente, se eu, um dia no meu podcast, ver que um convidado tá assim, eu sendo muito afrontado, eu, particularmente falando, não vou ter coragem de afrontar um convidado, né? Então, sei lá, velho. Desde o início do podcast, eles estão ali, ó, trocando farpas o tempo inteiro. Totalmente desconfortável, velho. Totalmente desconfortável. Eu vou ter que mostrar o quê? Ah, e aí, no caso, o James tá falando de um vídeo do Miguel em que ele solta umas frases em inglês, tá ligado? Aí, tipo, pega os cortes, né, e posta nas redes sociais e tal. Aí, por isso que o James tá falando assim, então para porque tá virando palhaçada, digamos assim. Bom, não sei, deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Vamos continuar assistindo. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela... Também faz o seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus, tem que ser exposta? Eu acho que você tá se complicando. Não está sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode falar. Você adora pra você? Não, você adora pra você? Eu tô adorando. O Miguel já assim, né? A gente vê que é um jovem ainda em formação, tal, tanto intelectualmente falando, como formação física mesmo, né?
Então você vê que ele, em alguns momentos, alguém fala alguma coisa, ele não tem um pensamento muito próprio. Ele vai lá e utiliza a frase que uma outra pessoa utilizou. Óbvio que isso daí não é uma coisa especificamente pela idade, tal, porque muitas pessoas fazem isso independente da idade. Mas a gente vê que preparado especificamente, não dá pra dizer que ele tá, porque obviamente ele ainda tá em formação. Aí você fala assim, pô, Felipe, mas se você pega a idade dos discípulos de Jesus, eram todos jovens, assim como Miguel. E vocês têm razão, mas só que pela cultura, talvez algumas coisas, com o passar do tempo, tal, a intelectualidade, tal, a funcionalidade, os deveres dos jovens, adolescentes mudaram com o tempo, né? Talvez teve uma digamos assim, um atraso, tá ligado? Então, não sei, talvez... Não sei se é o caso do Miguel, porque eu também não acompanho. Mas enfim, vamos continuar assistindo. Eu tô adorando. Falou isso, eu posso adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá então, fora, tá fora do corpo. Vamos lá, então, você tá entendendo o que eu tô falando? Você acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. Isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então é uma pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer pergunta. Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo. Pensa comigo. Tem religiões... A pergunta que fica. Como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, a pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Cara, é muito complicado falar sobre isso, porque existiram pessoas que morreram, às vezes até sem conhecer a Cristo, e não existia câmera. Existem pessoas que morrem hoje com cultos gravados sem conhecer a Cristo, tá ligado? Então, sei lá, é uma discussão um tanto quanto vazia, na minha opinião. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bisomel Ferreira tá errado. Mas assim, eu vou falar pra ti assim, de verdade, olha... O Miguel tá falando aí, definindo todo mundo, mas isso não isenta os pastores de serem bons ou ruins, tal, por terem câmeras ou não terem câmeras, tá ligado? Tivemos uma pandemia recentemente. Você tá certo. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu estava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu estava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King de Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. Pegou aquela parte do que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, mas gente. Ele falou agora que é a língua... Assim, cara, é muita besteira discutir um assunto tão... tô achando uma incrível perda de tempo dessa galera. Discutir uma coisa tão boba, tá ligado? Não o fato das línguas, sabe? Mas eu falo do fato de discutir quem fala de um jeito, quem fala de outro e tal, porque assim... A gente vive numa cultura brasileira muito diversificada, então tem pessoas que, por mais que você fale para elas que o profeta Miguel não é o correto, ou o profeta Miguel é correto, algumas pessoas vão deixar de seguir o profeta Miguel, outras vão continuar e assim sucessivamente, dependendo de onde elas estão, da cultura delas. Agora, brigar, falar por causa de câmera, mano, aquela coisa, ninguém é obrigado a ouvir e também ninguém é obrigado a seguir o cara, tá ligado? Sei lá, mano. Que discussão vazia, velho. Dele com Deus. Dele com Deus. Mas ele acabou de falar isso. Ele falou o mistério depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar?
Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decide, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Of the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu nível, não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS, pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Na TV, a cura acontece do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, parou maneira. De crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco. Mas assim, de certa forma, o profeta Miguel também é um pouquinho, né? Acaba meio que soando um pouco soberbo também em alguns pontos. Foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é correto? É uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Não, você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu me arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Tira a câmera da igreja. Entenda. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Você que deu um exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô falando de câmeras. Com a igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não. Isso, nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente nunca se ouviu falar tá no tempo midiático. Um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de templos, a igreja tá um número de lojas muito grande crescendo. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi, mas de cristãos no Brasil, cara. Aí eu olho pra você e falo uma coisa. E parece que é 52% de evangélicos, né? Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito da TV, irmão. Das pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando. Profeta Miguel tá tirando a jaqueta. Na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Você de novo com essa palhaçada, meu jovem? Visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Abre a visão, cara. Eu não tô falando que não pode. Um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam... Discussão vazia da bexiga, velho. Terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem não quer entender, desculpa. Porque quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos, então aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia.
O pessoal, siga o conselho que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez não tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não tá me confrontando. Se você não tivesse aí com esse celular na mão, você não tá me confrontando. Se estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social, na igreja hoje em dia tem panela. Sim ou não, pastor? Tem. Panela, fofoca. Então, assim, é um argumento meio sem base. Bom, basicamente é isso. Teve mais um problema aí que depois a gente vai ver também, que o Miguel Oliveira foi comparado com a Vitória Souza e aí não gostou. Os dois não gostaram de ser comparados um ao outro e tal. Tá uma coisa de louco. Mas assim, vamos tentar enxergar isso de um ponto mais maduro, e aqui não é com o intuito de nós, somos os melhores que eles, não, nada disso. Mas cara, sei lá, na minha opinião, às vezes ficar discutindo sobre determinados assuntos é sem necessidade. Por quê? Isso não vai levar ninguém a nada, tá ligado? Não vai levar ninguém a nada. Se fosse um podcast pra discutir coisas teológicas mesmo, pra falar assim, e esse ponto aqui, debater com respeito, sabe? O que você acha do calvinismo e do arminianismo e tal? O que você acha? Você acha que realmente Jesus morreu na cruz e todo mundo tem direito? Você acha que é como os calvinistas falam, do modo geral? Será que todo mundo que foi escolhido foi pro céu e quem já nasceu para ir pro inferno vai pro inferno? Umas coisas relevantes, mas isso aí que eles estão brigando, eu acho que não é nada além do que orgulho, soberba, todo mundo querendo defender seu ponto e né, ficar feliz com o poder que obteve a partir do momento que ganhou uma discussão. Com todo respeito aí ao James, ao Miguel, cara, eu acho que vocês deveriam buscar se entreter mais com os conceitos que Deus realmente quer que a gente se entretenha, tá ligado? Bobagem, como eu falei. No caso de ter um rapaz como o Miguel pregando na nossa igreja, cara, por mais que os que achem que é incorreto lutem para que não haja esse tipo de coisa na igreja, profetas mirins como o Miguel, ou pastores que são sem vergonhas, por mais que as pessoas, obviamente, que não gostam desse tipo de coisa, por mais que lutem, não vão conseguir acabar com isso, porque é gosto. Cada ser humano tem o seu gosto, cada ser humano tem sua especificidade em relação ao que gosta. Então, você tentar lutar contra isso é a mesma coisa que você tentar ficar enxugando gelo, cara. Não vai conseguir êxito porque as pessoas gostam disso. Um dia Deus pode pegar e falar assim, deixa eu tentar resgatar o meu filho desse mar de engano. Tá ligado? O quanto eu não lutei quando eu via que uma igreja que eu fiz parte e tal tinha um problema, eu queria que os meus amigos saíssem de lá porque eu via um problema. Mas não é porque a gente acha que tem um problema numa coisa que todo mundo vai ter que achar. E com o passar do tempo eu entendi isso. Eu falei assim, cara, não é porque teve um problema pra mim que vai ter um problema pra todo mundo naquele lugar. Não é porque eu acho a pregação de um pastor ruim que todo mundo vai achar a pregação dele ruim. Não é que uma pessoa falsa comigo que ela vai ser pra todo mundo, entendeu? Então, cara, o que nós temos que fazer é tentar ensinar o povo, tal. Monta um podcast desse, sem briga, sem discussão, mas até entendo ter um certo grau de discussão, elevar a voz pra algumas coisas, mas coisas pertinentes, sabe? Coisas que vão fazer com que nós consigamos adquirir mais e mais conhecimento a respeito de quem é Deus. E óbvio, não estou me colocando mais uma vez falando como um nosso sabichão, um monstrão, o zicão da balada. Não é isso. Mas, cara, é porque pro entretenimento, pô, isso aqui é bom ver uma briga dos caras. É legal pra caramba. A gente racha o bico, né? Eu dou muita risada. Mas pra quem quer aprender mais sobre Deus e pra quem tem um certo grau de receio com a igreja evangélica, ver uma discussão entre dois crentes já fica assim, caraca, mano. Então quer dizer que a igreja evangélica é assim? O povo fica se batendo? Aí você fala assim, mas a igreja evangélica tem que ter toda essa responsabilidade, tem que ser perfeita? Cara, infelizmente tem que ser. Porque a gente tem visto vários e vários escândalos ao longo dos anos aí e tal. Um monte de gente se desviando por causa da igreja e tal. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de dar um bom testemunho. Não creio que essas coisas que o Miguel faz,
que o James está fazendo dão um bom testemunho, mas são particularidade deles. Eu não gastaria tempo assistindo esse tipo de coisa se não fosse uma coisa que, na minha visão, é engraçado, tá ligado? Porque realmente adquirir conhecimento em cima dessa conversa que eles tiveram aqui, não consegui ter nada. A não ser, será que vale a pena ter câmera na igreja ou será que não vale? Será que "of the king the power" é uma frase boa para ser utilizada durante um culto, um jargão, que foi outra coisa que eles discutiram aí? Não sei, cara. Não sei mesmo, assim. Eu acho que a única coisa que a galera precisa entender é que chegou um momento em que nós precisamos amadurecer o suficiente para ensinar as pessoas o caminho correto e não brigar entre si, porque casa dividida não prospera. Então, entendo mais uma vez eles estarem discutindo, é engraçado pro entretenimento, mas é um pouquinho complicado para quem ainda não conhece a Deus e gostaria de conhecer. Se essa for uma porta de entrada, essa porta, infelizmente, já se fechou. As pessoas não vão querer entrar por essa porta, né? Infelizmente é assim. Em relação ao profeta Miguel, como eu falei também, tem pessoas que gostam desse tipo de pregação, uma pregação mais profética e tal. Não sei dizer para você se é certo ou se é errado, mas é algo que eu particularmente não me sinto tão bem assistindo. Mas não vou dizer que é errado porque não sei também, tem gente que gosta. E se gosta, se um dia for errado, com o ensino bíblico que a gente obviamente tem que ter em todas as igrejas, a pessoa vai identificar se é errado ou se é certo, vai ficar ou vai sair, entendeu? Bom, mas basicamente é isso. Depois a gente vê o vídeo da página Cristão Também Pensa, que é falando também a respeito do Miguel e da Vitória. Mas assim, esse canal não é só para coisas evangélicas, crentes, é um react de tudo quanto é coisa. E esse foi mais um para vocês, beleza? É isso aí, tamo junto, que Deus abençoe você.